E louvamos, porque o Senhor é bom, é generoso, é misericordioso para conosco. E eu te dou graças, Senhor, pela vida de cada jovem que está presente neste lugar, nesta noite. Que teu Espírito dê a plena liberdade para trabalhar os corações deles. E que os corações deles sejam como a boa terra da tua palavra. Produza frutos, Senhor. Que haja essa disposição dos teus filhos nesta noite. Que haja um desejo de te servir cada dia melhor. Pai, estamos à tua disposição. Teu cuidado nunca falte sobre a vida de cada um desses jovens. Que esta igreja possa experimentar um despertar entre a juventude, essa nova geração que o Senhor está levantando, para que o teu nome seja glorificado não somente em Fernandópolis, mas até os confins da terra. Dá graça também a Sônia nesse momento. Teu Espírito aqui em tudo, para a louvor e exaltação do teu nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podem tomar os seus assentos. Um privilégio poder estar aqui mais uma vez e juntos poder celebrar a vida, celebrar aquilo que Cristo tem feito em minha vida, aquilo que Cristo faz através de nós, que é um privilégio, e eu estou muito feliz de poder estar aqui e agradecido ao Senhor também por ver todos vocês aqui e vivendo uma experiência tão especial do que o Senhor tem para a nossa vida. E é muito bom quando a gente sente o privilégio de poder servir ao Senhor. E a grande incógnita de hoje seria: e como posso fazer melhor? Eu não sei como que você trouxe o seu coração, mas eu, orando e estudando um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje, eu pensava que no coração dos meus irmãos esteja o desejo de: Senhor, como eu posso de fato te servir melhor? E servir melhor é de fato fazer essa pergunta, né? Como eu posso viver o chamado de Deus para mim? E isso deve ser sim uma pergunta que você como cristão deve fazer, porque o Senhor vai te pedir conta disso. Então, é algo que talvez a gente possa fazer um comecinho dessa trajetória quando a gente começa ali na adolescência, né? Então eu vou dizer que vocês, adolescentes e jovens, hoje, em me ouvir, estão com uma vantagem, porque talvez alguns irmãos vão ouvir algumas coisas e dizer: poxa vida, se eu tivesse feito isso algum tempinho atrás, eu teria conquistado algo melhor na minha vida. Então, adolescentes e jovens, prestem atenção, porque são princípios que talvez possam te levar a cumprir alguns propósitos de vida que algumas pessoas que estão aí na sua volta não vai ter tempo de fazer o que você pode fazer. E é uma palestra, é um tempo de aprendizado. Então, se você trouxe Bíblia, caneta e caderno, você já tem vantagem. E eu queria saber quem trouxe um lugarzinho para anotar. Vamos ver. Ó, tem alguns ali. Levanta sim, já que trouxe, irmã, levanta, vai eu conseguir. Olha aí, alguns irmãos trouxeram. Primeira dica que eu quero dar para vocês: não confiem na memória de vocês. Mas nunca. Nem os adolescentes, nem os jovens, e vou falar dos irmãos adultos, eu tenho certeza que se for como eu, preciso de anotar. Façam isso como um princípio de vida para vocês. Veio no culto, trouxe a Bíblia, traga uma caneta, um papelzinho dentro da sua Bíblia, porque possivelmente você vai receber algo tão especial naquele culto que você vai precisar colocar em prática durante a semana. E depois chega na segunda-feira, você talvez nem lembre do que foi falado, do que foi lido. E as pessoas às vezes perguntam: como foi o seu culto do domingo? Foi uma bênção. Falou sobre o quê? Quem pregou? Que hino cantou? Quer ver? Hoje é quarta-feira. Quem sabe me responder do domingo? Eu não vou perguntar, irmãos. Vou perguntar. Pode ficar tranquilo. Mas quem saberia me dizer do domingo? Olha, tá vendo? Esses irmãos aí talvez são os caderninhos, né? Então, tomem a prática, o hábito de anotar. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê anotamos, o porquê escrevemos. Mas eu quero te incentivar. A Sônia não trouxe. Se você não trouxe um lugarzinho para anotar, eu queria saber quem trouxe o celular. Ó, ganhou? Ganhou? Vocês vão fazer um combinado comigo. Não pode
deixar o celular ativo para receber notificação de WhatsApp, bate-papo de conversa. Mas se teve algo que eu vou falar que é importante para você, vá no bloco de anotações do seu celular e deixa um recadinho ali para você mesmo, para você depois tomar em conta, tá bom? E isso é a exceção de uma palestra, que você vai poder ir lá e anotar. Mas seja fiel com você mesmo, você não vai bater papo com um amigo que vai te escrever no WhatsApp, né? Então vamos começar abrindo as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 25. Mateus 6 e 25. Eu vou ler junto ali na tela para poder ler a mesma versão que vocês vão poder ler ali. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem juntam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, onde vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para o lírio do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir? Pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Amém? Amém. Quando a Bíblia fala que você deve procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que você não deve se preocupar por outra coisa, o que não estaria incluído nessa preocupação? Qual seria a exceção? O que você acredita que seria a exceção do que vamos encontrar nessa palavra? Há alguma? Alguma exceção aqui? Não, né? Qual seria então o princípio de não vos preocupeis com nada neste mundo? Quando a gente fala nada, o que está incluído? Qual seria a exceção do nada? Tem alguma coisa? Gente, presta atenção em mim, vocês estão lá no celular, que eu vou de lá para o fundo. Volta aqui. Tem alguma coisa que não está incluída aí? Tem? Sim ou não? Gente, vocês não falam também. Vamos lá, me respondam, me ajudem aí. Tem alguma coisa que não está incluída aí? Não, não tenham medo, não tem. Quando é nada, nada é nada. Não se preocupem por nada. O que é nada? É o absolutamente zero, nada. Então aqui existem alguns princípios para que a gente possa entender exatamente o que Deus sabe, o que eu preciso, o que você precisa. Sabe aquelas suas preocupações da vida? Quem não está preocupado hoje? Quem não teve preocupação hoje? Todos nós tivemos. Mas aqui ele vai dizer assim: vocês não devem se preocupar com a sua vida. Lá no versículo 25, começa assim na minha versão: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Você pode ler pensando assim: por isso digo a você, Sônia, não se preocupe com a sua vida. Você pode colocar o seu nome aí que vai dar tudo certo. E o que está incluído na preocupação da vida? É você entender o que Mateus estava dizendo aqui com referência às prioridades. Então vamos fazer uma referência às prioridades.
nós devemos entender que lugar Deus, então, ocupa em sua vida. Nós estamos falando de chamado, e não sei se foi o questionamento que você fez antes de chegar aqui, mas talvez você está pensando em chamado, calculando algum êxito pessoal, aonde Deus quer me levar para ser famoso. Como é que Deus vai me colocar em um lugar de honra? Como eu serei exaltado? Quantas visualizações eu vou conseguir ter nas minhas redes sociais? O meu chamado, o meu deslumbre, que as pessoas me vejam no palco. Qual será o meu palco? E chamado não é lugar de palco. Chamado que o Senhor nos coloca não é lugar de estrela. O chamado que o Senhor se refere conosco, em primeiro lugar, deve levar você a se questionar sobre isso. Quando você estava pensando sobre essa palestra que diz qual é o lugar do meu chamado, você estava pensando no seu próprio êxito, na sua própria fama, no lugar que você ganharia muito dinheiro, ou naquele casamento que você gostaria de fazer? Ou você pensou de fato qual é o lugar que Deus ocupa na sua vida? Porque se Deus não estava nesse pensamento, a ordem de prioridade está errada para você. Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender a ordem de prioridade na nossa vida. E aqui vai dizer que as coisas que devem ser, em primeiro lugar, de preocupação de nós, é você cumprir com o reino sendo o primeiro lugar. Pode ficar em paz, porque toda essa lista mencionada aqui em Mateus, Deus se preocupa contigo. Se preocupa com o que você vai vestir, se preocupa com o que você vai comer, se preocupa com o seu dia a dia, ele se preocupa com as suas emoções, ele de fato se preocupa com isso. Mas é uma preocupação tão genuína de Deus com você, que ele diz assim, olha, essa preocupação não pode ocupar a parte mais importante de seu coração. Então, quando nós entendemos isso, a pergunta é, que lugar então ocupa Deus para você? Porque como que a gente vai falar de chamado, de propósito, do que Deus tem para você, da vida que Deus desenhou para você, daquilo que Deus tem para mim, e se eu disser para você que esse lugar talvez seja só de sofrimento, só de viver coisas difíceis da vida, como os discípulos viveram, por exemplo, e que nesse caminhar difícil você vai ter como prioridade o reino de Deus, e isso é importante. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que Mateus 28 vai falar. Adianta aí na tua Bíblia um pouquinho. Vai lá, Mateus 28. Pode passar o seguinte, por favor. Olha só, Mateus 28, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa ordem dada ali aos discípulos é uma ordem que ela se estende à nossa vida. É uma prioridade para nós. E é interessante que quando existe essa grande comissão de ir e fazer discípulos, esse ide e fazer discípulos não é uma coisa que você faz de uma ação de uma vez só. Ah, eu já fui, já fiz. Ah, eu já faço parte do departamento de música da igreja. Ah, eu já faço parte da escola dominical. Ah, eu já faço parte do grupo dos adolescentes. Eu já faço parte. Não é uma coisa que você faz. Esse id, no seu contexto original, é indo, caminhando, enquanto você vive. Não é uma coisa só. Não é um momento só. É para quando você está caminhando na ordem de prioridade. E isso é importante você entender. Por quê? Porque as coisas vão acontecer na sua vida e o chamado de Deus integral é que eu e você façamos parte da ordem de Deus de cumprir que o reino se estenda. Ah, Sônia, mas eu não tenho chamado para a África. Mas Deus te chamou para o bairro que você está. Deus te chamou para a escola que vocês estudam. Deus te chamou para o trabalho onde você está. E todo cristão foi chamado a pregar o Evangelho e gerar discípulos. Então, o que seria gerar discípulos?
seria você ter pessoas que se aceitam Jesus, se convertem a Cristo e caminha com você ao ponto de desejar o Deus que você tem. E a minha pergunta é: as pessoas que convivem com você desejam o Deus que você tem? E se ela deseja o Deus que você tem, que Deus é esse? É o Deus da salvação? Ou é o Deus da beleza? O Deus do dinheiro? O Deus da fama? Que nome você está dando para esse prioridade na sua vida? As pessoas olham para você e dizem: verdadeiramente conhece Deus? Olha só, em João 4 tem uma história muito famosa da samaritana que vai ao poço buscar água e ela vai no momento em que ninguém quer conversar com ela. Jesus prega para ela, ela entende a salvação, ela deixa o cântaro e sai na cidade dizendo: olha, vocês precisam ouvir aquele homem porque ele é o verdadeiro profeta. Uma mulher totalmente desacreditada, uma mulher que a sociedade não valorizava ela. Mas quando ela nasce de novo, a primeira coisa que nasce com ela é o desejo de falar de Cristo. É a primeira evidência de que você nasceu de novo. Então, quando você começa a dar muita desculpa para isso: ah, mas eu sou tímida, eu não sei falar, eu não fiz teologia, ah, mas e você começa a buscar muito e fica tentando se esconder atrás de alguma coisa. A primeira pergunta que eu tenho que te dizer é: você de fato nasceu de novo? Porque o verdadeiro nascimento te impulsiona a querer falar da conversão que houve em seu coração. É genuíno isso. E se isso não nasceu em você, você talvez esteja buscando em Deus a solução de seus problemas e não a salvação da sua alma. E muitas pessoas estão caminhando com Cristo porque Ele resolve o problema. E de fato Ele o faz. Mas em Mateus, quando Ele diz: buscai primeiramente o reino de Deus, Ele está dizendo: você não pode buscar a Cristo por aquilo que Ele faz. Você deve buscar a Cristo por aquilo que Ele é. E buscar a Cristo por aquilo que Ele é saber a quem você prega, em quem você confia. E tinha tanta autoridade na voz daquela mulher em que ninguém acreditava nela, que as pessoas daquela cidade ouviram daquela mulher e não questionaram, dizendo assim: espera um momento, ontem a gente não acreditava em você, o que mudou aqui? Você sabe que você não tem autoridade naquilo que você vai falar? Peraí, que primeiro eu preciso saber, porque o que você fala, não. Ela tinha autoridade no momento em que ela abriu a sua boca. E as pessoas que a ouviram foram ouvir Jesus e falaram para Jesus: é tanta verdade o que você está falando para a gente, que nós queremos que você fique aqui com a gente. E Jesus fica ali 2 dias pregando o evangelho, porque alguém que estava conversando com Jesus entendeu de fato aquilo que ele era. E tem uma coisa muito interessante nesse chamado: você precisa viver o reino, colocando o reino em primeiro lugar. E talvez naquele momento da idade da adolescência ou da juventude, ou talvez até você como um adulto que pode viver algumas frustrações da vida dizendo: não fiz o que eu deveria de fazer. Isso não é a questão da prioridade, porque então você está dizendo onde fazer. Veja só, vocês adolescentes, vou usar a idade de 13, 14, 15 anos, que está procurando entender em que profissão se formar. Eu não sei se eu vou ser um advogado, se eu vou ser um dentista, se eu vou ser professor, ou se eu vou trabalhar, se eu quero ser mecânico, eu não sei ainda. Isso é onde você vai pegar o evangelho, não como você vai pegar o evangelho. Então nós precisamos saber que tem algumas escolhas que vai nos levar aonde fazer, mas não como fazer. E talvez isso é o que gera aí a preocupação do seu coração. E não é só a profissão, né, gente? Tem a questão do trabalho. Às vezes você tem 2 escolhas: eu não sei se eu aceito o trabalho A ou se eu aceito o trabalho B, me fizeram uma proposta, aí eu mudo de emprego, eu mudo de empresa, né? Os irmãos mais velhos, que dúvida é essa? Eu mudo de casa, eu troco de carro. Essas coisas da vida é onde eu vou poder servir a Cristo, mas não é o foco. Se você coloca o foco nessas coisas, você se perde. A moçada solteira, né? Buscando aí o casamento, vivendo, né? Com quem me casaria? E olha, existe algo muito importante nisso. E eu quero parabenizar os irmãos por estarem fazendo algo assim por vocês. Mas o diabo sabe bem como tirar o nosso foco. E existe algo muito interessante, que eu não sei se você sabia, mas essa palavra adolescente, ela não existe. Vocês, adolescentes,
essa etapa da vida chamada adolescência, ela não existe. Não existe na psicologia, não existe no comportamento. A palavra adolescência não existe. Ela existe a infância e a juventude e a vida adulta. Aí veio a sociedade colocando a adolescência e agora tem a pré-adolescência. E se você vai pegar e puxar as histórias, os irmãos aí vai lembrar comigo que na adolescência tinha gente que com 9 anos trabalhava, não era não? Quantos anos você estava trabalhando? 12. E conta, pastor, meu pai conta a história dele, que ele trabalhava num balcão que ele não chegava à altura para atender o cliente. E o pai dele pôs ele para trabalhar. Se você fizer isso hoje, você está ofendendo a idade de um adolescente ou de uma criança, não é? Só que o diabo sabe de algo que é estratégico. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só que quando a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir, tem muita gente aí achando que o diabo está querendo levar teu carro, está querendo levar tua casa, que o diabo está querendo levar teu emprego, está querendo... Não. O diabo veio para roubar, matar e destruir a sua esperança de que você é salvo em Cristo Jesus. É isso que ele quer tirar de você. Porque quando você de fato não acreditar mais que você é salvo em Cristo Jesus, e que ele sim tem um propósito para a tua vida, ele conquistou o espaço. E aí a sociedade agora colocou esse negócio de adolescente e colocou para os adolescentes que essa idade eles não podem decidir, que eles não podem pensar, que eles precisam de mais tempo, que eles estão estressados, e coloca essa etapa da vida como a etapa do off. E é exatamente a etapa bíblica que nos ensina a nos projetar, a buscar a Cristo, a saber quem eu sou, para onde eu vou, como eu vou e com quem eu vou. Então, se você se encontra nessa situação e fala, mas é típico da adolescência, pais, se vocês vivem isso em casa, pega o adolescente e fala, é a fase do off, tadinho, ele não sabe o que ele quer, daqui a pouco passa. Isso é mentira do diabo que está conquistando a mente dos teus filhos. E vocês, adolescentes, não aceitem isso como algo normal. Deus fez vocês criativos, pensantes, capazes de gerar frutos para o reino hoje. Não é quando vocês forem adultos. E o diabo sabe bem disso. E aí o que ele faz? Te coloca num lugar onde tudo pode, onde tudo vale. Afinal de contas, eu sou adolescente, daqui a pouco eu posso viver algo para Deus. E aí o diabo faz e te tira de jogo. Quem? A fase onde você vai decidir o seu futuro. A fase onde você precisa entender quem é Deus de verdade na sua vida. A fase em que as bases estão sendo assentadas. Aí eu encontro pais que falam assim, adolescência é cruel. O senhor já ouviu isso como livro? Alguns pais reclamaram que a adolescência é difícil? Constante. Eu vou dizer aqui para vocês, o adolescente vai estar de acordo comigo agora. A adolescência revela os pecados dos pais. Não é a adolescência que é difícil. É que na adolescência ela vai revelar os seus pecados, as suas falhas, aquilo que você não fez. Se o pai não sabe desenvolver um bom ensinamento e princípio cristão de vida para a criança, aí ele chega na fase da adolescência, cozinhou a criança no caldeirão e de repente quer que saia dali uma pessoa consagrada ao Senhor. Não é assim que funciona. Então, pais, nós estamos com a responsabilidade de saber o tempo que nós estamos vivendo. E sabe de uma coisa, adolescente? Parece que, hoje conversando com minha mãe, parece que o tempo antes passava mais devagar. Agora parece que tudo vai muito rápido. Mas é porque você, nessa fase da vida, você olha o seu futuro e fala, que isso, gente? Eu tenho muito tempo para resolver isso aí. Para que eu vou me preocupar com isso agora? Só que essa falta de atenção nas suas decisões hoje, elas vão repercutir para o resto da sua vida. Vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que a indústria da pornografia fez? Ela desenvolveu um método para poder alcançar crianças de 9 a 11 anos. Por quê? Porque ela sabe que uma criança entre 9 e 11 anos que tiver acesso à pornografia por uma vez, ela se tornará um potente viciado para o resto da vida. E vamos combinar, moçada? A gente não precisa procurar muito, não é não? A indústria, ela traz a
sexualidade e a sensualidade pra gente. É ou não é? Verdade. Nós estávamos conversando isso em casa, os irmãos adultos falando, gente, não dá mais, você põe no Google, pudim de leite condensado. Se você não tomar cuidado e for nas imagens, você está perdido. Meu, eu só queria uma receita de pudim de leite condensado, não queria outra coisa. Mas a indústria sabe que talvez no meio do pudim, se ele te mostrar alguma coisa, você pode cair na rede. E por que então é tão real quando a gente fala, pois buscai primeiramente o reino de Deus? É porque talvez você está com esse pé perdido num monte de oportunidades, num monte de caminhos e não sabe aonde você quer chegar. Mas se você não tiver claro o seu objetivo em priorizar a Cristo, você querer buscar um detalhe, que é a sua profissão, que é um casamento, que é um trabalho, não vai te levar a boas decisões. Porque o reino não é prioridade para você. Vou dar uma dica para vocês. Como que você pode mudar a sua vida? Mude a sua vida entregando para o Senhor 1% do seu tempo. Nós estamos numa campanha lá na igreja de Várzea Paulista. Entregue 1% de seu tempo ao Senhor. Sabe quanto é esse 1%? É você dedicar 14 minutos por dia. Se você for a ler a Bíblia, esses 14 minutos por dia, você vai conseguir ler a Bíblia em 2 anos. Se você falar, 14 minutos é muito pouco, vou fazer 14 minutinhos de manhã e 14 minutinhos à noite. Se você fizer 30 minutos, você vai ler ela no ano todo. Uma vez no ano todo. Mas, será que você consegue começar com 14 minutos? Meu sonho é Deus, é prioridade na minha vida, mas 1 minuto, 1% do seu dia é difícil dar? 1% é difícil dar. Nós falhamos em 1%. Então Mateus está dizendo, buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus. Mas 1%. Não, eu não estou buscando 1%. Só eu quero saber como ficar famoso. E o chamado de Deus não é a fama. O chamado de Deus é cumprir com o propósito que Ele nos colocou. Mas nós estamos todos incluídos. Eu e você, nós estamos todos incluídos nisso. Então, pode passar. Então, a pergunta é, você sabe de fato aonde você quer chegar? Quando você veio hoje para entender qual é o meu propósito e o meu chamado, qual era a dúvida que tinha no seu coração? Era sobre profissão? Era sobre casamento? Gente, tem que ser sobre casamento também, né? Casamento precisa ocupar teu lugar aí, os solteiros. Seja jovem, seja adulto, ele precisa ocupar um lugar. Agora, se você veio e não colocou Deus, nós vamos mudar essa atitude. Então, você que está tomando a anotação, vai anotar Mateus 6,36. Ordem de prioridades na minha vida, Deus em primeiro lugar. Dica: 14 minutos por dia. Isso aí, começando, lição de casa, vai lá. 14 minutos por dia. Ó, e pode marcar daqui uns dias, um perguntando pro outro aí assim, Senhor, o irmão está nos 14 minutos? Dica nossa aqui, ó, vai ficar sendo quem veio sabe do que nós estamos falando. Cobre um ao outro. Irmão, está fazendo os 14 minutos ou não? E por que não está? Ah, eu comecei, eu parei, acho que eu não vou dar conta. Mas sim, não, mas eu já parei, comece de novo. Vamos lá, eu vou te ajudar. Porque fazer discípulo é isso, viu, irmão? É você pegar o irmão e falar, não, irmão, caminha mais uma milha, eu pego na tua mão, vamos lá. 14 minutos. Faça aí um grupinho do WhatsApp de vocês, jovens, adolescentes, meninos e meninas. 14 minutos por dia. Quem fez, marca o check. Porque a gente faz umas coisas, irmãos, no nosso dia a dia, tão fúteis. Mas parece que se a gente vai fazendo alguma coisa assim para ajudar, não, porque, né, vou deixar em evidência que eu não faço 14 minutos, fala que você não faz. Tá tudo certo, não precisa esconder, não. A questão não é o que você está falando que você não faz, a questão é que você está dizendo, não faço, mas vou fazer. Falhei hoje, não vou falhar amanhã. Aí amanhã eu faço, depois eu falho de novo. Depois vai chegar a ser hábito na sua vida. Não tem como você dizer que Deus é prioridade na sua vida se Ele de fato não faz parte do seu dia a dia.
Porque vir à igreja é resultado desse relacionamento. Então, se você não convive 14 minutos com Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, se você não leu a Bíblia na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e você pegou e leu a Bíblia no domingo, o versículo que o pastor leu, você fala amém. Se essa é a sua leitura da semana, se a sua oração é feita dentro da igreja, Deus não é prioridade do seu coração. Não é. Não tem como. Para que Ele seja prioridade, nós precisamos entender isso. E sabe de uma outra coisa que a sociedade tem nos colocado? Pode passar. É quando em Mateus 6 ele vai dizer assim: tudo aquilo que entra pelos seus olhos está em seu coração. O que tem entrado pelos seus olhos? Essa coisa lá dos adolescentes. Não é não. É minha também. Aqui não é para adolescente. Aqui é para nós cristãos. O que tem entrado em seus olhos? A janela do nosso coração é o olho. E o que tem entrado aí? Quanto tempo, né? Hoje, eu imagino assim, lá quando foi escrito Mateus, colocava a janela dos olhos, né? A janela do coração é os olhos. E eu fico imaginando, lá naquela época, o que eles iam olhar? A natureza, as vestimentas das pessoas, os camelos. Você já imaginou nessa fase? Mas olha só, Deus, Ele deixa a palavra, sabendo que eu e você estaremos no século 21, tendo acesso a esse telefone que está diante dos nossos olhos. E o que está no meu coração entrou pelos meus. E o diabo conhece a Bíblia. Ele sabe disso. E aí hoje nós temos um grande desafio, que é você entender isso lá dentro de uma rede social que se chama Instagram. Porque lá no Instagram ela te compara com pessoas, ela faz você tirar foto de momentos que é 0,1% do seu dia. Ou se eu te pedir para tirar uma foto lá às 9 horas da manhã, você acabou de acordar, não teve café da manhã, eu vou falar assim, vou postar no Instagram. Você fala, não, agora não. É ou não é? Você sabe que tem o momento certo de você postar. Você sabe que tem a posição certa para você postar. Então o Instagram está te levando a consumir algo que realmente te distancia da realidade. Ele te compara com roupas, ele te compara com fotos, ele te compara com viagens, ele te compara com afetos que não são reais, faz você sentir atração por pessoas que não são verdadeiras. E aí Mateus fala assim, olha, cuidado, porque aquilo que entrou pelos seus olhos é exatamente a vitrine do seu coração. Então, como que nós vamos viver o nosso propósito se buscar primeiramente o reino de Deus não faz parte dessa vitrine que nós estamos olhando? E esse desafio não é para gente nova. Outro dia lá na escola de missões, a gente colocou as nossas provas agora todas digitais. Todas. Núcleo presencial, núcleo online, as provas são digitais. Meu irmão ligou e falou, Sônia, na minha turma não dá, minha Sônia. São tudo já pessoas maiores, mais de 60 anos. Eu vou passar um link de prova, não sabem fazer. Meu irmão, não subestime esse povo, não. Esses irmãos de 60 anos têm o telefone na mão? Tem. E se tem telefone, está clicando no WhatsApp, meu irmão. Ah, mas não estão aí acessando a rede social. Tudo bem, mas um clique num link? Ah, eu duvido se eu falar para os irmãos aqui dos 60 anos que é um clique num link, sabe? Sabe, irmão? Ah lá, sabe. Sabe tanto que hoje eu tive uma aula de coisas que eu aprendi com meu pai, coisas que ele estava fazendo no telefone que eu não sabia, gente. Aprendi. Então nós estamos subestimando, achando que isso é coisa de adolescente. Está na mão? Está aprendendo. É ou não é? A geração dos irmãos mais velhos, estou falando a verdade ou não estou? Vocês são espertos com o telefone. Então, o que acontece com isso? É que a gente acha que o que nós estamos vendo aqui não faz parte disso. Pode passar a seguinte. E aí, tendo isso em conta, o seu coração facilmente é levado a viver coisas que realmente vão te afastar disso. Porque o diabo quer fazer você acreditar que você não é amado por Deus. As coisas são mais importantes.
circunstâncias são mais importantes. Olha só, Paulo escreve uma carta a Timóteo, e lá nessa carta de Timóteo, 2 Timóteo 1,5, ele vai começar assim: Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó e na sua mãe Eunice. Eu estou convencido que também habita em você. Timóteo era jovem. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que Timóteo viu em Paulo? Quando ele foi apedrejado. Você imaginou Timóteo, naquele momento de começar a sua conversão, ele olhar e falar que ele é Paulo? E o povo, ó, em Paulo. E ele depois buscar a Paulo e dizer: tenho coragem de te seguir, Paulo. O que houve em Timóteo para ele ter coragem de seguir uma pessoa que estava sendo apedrejada? Era essa fé verdadeira que ele tinha aprendido em casa. Só que quando é aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: Timóteo, você tem uma fé não fingida. Peraí, se Paulo está dizendo a Timóteo que ele tinha uma fé não fingida, é possível você fingir a fé? Sabe o que é fingir a fé? É você querer viver de máscara. É você querer viver de aparência. É de querer você mostrar um relacionamento com Deus do qual o seu coração não vive com Ele. É de querer fazer uma religiosidade em sua volta. Mas é uma fé fingida. A fé não fingida é aquela que ele viu na sua avó, na sua mãe, e via claramente na vida do jovem Timóteo. E ele cumpriu o propósito. Uma carta linda. Se você fizer os seus 40 minutos de leitura da Bíblia cada dia, gente, 14 minutos da leitura da Bíblia diariamente, essa carta de Timóteo você vai ler na primeira sentada. Tenho certeza. Não dá para você deixar para depois. Você vai ler nos 14 minutos. E Paulo vai falar: olha, você tem uma fé que ela não é fingida. Agora, tem 2 princípios importantes para que isso possa acontecer na nossa vida. Pode passar o seguinte. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ouvir Deus. Mas sabe de uma coisa? Quando nós falamos ouvir Deus, talvez você está orando pedindo para que um profeta venha falar com você. É muito linda essa experiência. Eu amo quando o Senhor trata com alguém e essa pessoa vem falar comigo algo diretamente no coração de Deus. Quem já teve essa oportunidade de viver essa experiência? É lindo, não é? Mas eu oro ao Senhor dizendo assim: Jesus, eu não quero que uma pessoa tenha que me falar algo do qual os meus ouvidos não souberam ouvir e que o Senhor já me falou. Nós precisamos afiar os nossos ouvidos. Não, olha, eu nunca ouvi Deus. Se você nunca ouviu Deus, você precisa começar a ler a palavra, porque é através dela que Ele fala e você ouve. Quando você tiver muita certeza do que você pensa, não, mas eu penso que é assim, eu penso que é desse jeito, eu penso que é do outro, e você não tiver respaldo bíblico, é porque você não está ouvindo Deus através da palavra. Primeiro princípio: ouça Deus através do que Ele se revela nas Escrituras e na palavra. Se esse relacionamento com Cristo não tem, você não cumprirá o propósito que Ele tem para você. Segundo princípio, pode passar: obedeça a Cristo. Tenha amor pela palavra. O que a Bíblia diz, eu creio, eu obedeço, eu quero seguir, eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero viver. E olha só, não tem como a gente não viver isso de uma maneira light. Sabe aquele jeito que olhava lá na sua escola e de repente, lá no 6º ano, alguém olha e fala assim: crente? Você é crente? Eu sou crente. Rapaz, mas eu estou estudando você desde o pré. Sabia que você era crente, não? Puxa, que tipo de testemunho é esse? Que as pessoas passam por você desapercebida. Irmã Sônia, que vão se incomodar comigo, vão me chamar de estranho, careta, chato, atrasado, retrógrado. E aí você sabe que vem um monte de coisa que vão te chamar. Se te chamaram disso, ou se vão te chamar disso, saiba que você está no caminho certo. Porque quando você está muito parecido com todo mundo,
se incomode, tem alguma coisa errada com você. Você precisa ser diferente. Você precisa ser diferente na sua linguagem, você precisa ser diferente na sua maneira de vestir, você precisa ser diferente na sua maneira de falar. As pessoas precisam olhar para você e falar: você é de onde? Ué, sou daqui. Sim, mas o que tem em você? Tem algo diferente em você. Eu nunca vivi essa experiência, então você precisa buscar Cristo para isso acontecer com você. Porque se não é possível ver Cristo revelado na sua vida, algo na sua vida está falhando. E aí não adianta você dizer: Deus, qual é o meu propósito? E o Senhor vai dizer: que você se pareça comigo. Não é a questão de qual fama vai chegar. Não é a questão do como. Lembra que eu disse que a sua profissão é como? A sua profissão é o onde e não o como. Então, se você escolheu ser advogado, se você escolheu ser dentista, lá é onde você vai refletir Cristo, não como você vai refletir Cristo. E eu não tenho chamado para a África, mas você foi chamado para o seu bairro. Você foi chamado para viver onde você vive. A obediência, ela é importante. Pode passar o seguinte. E agora vem aqui algo especial para você. Se prepare. Irmãos, não há nenhum diagnóstico que possa dizer que o mundo vai melhorar. Moçada nova aí, não espera nada bom. Não vai melhorar. O ano que vem não vai ser melhor. As coisas não vão melhorar. De repente a igreja está sendo perseguida. Ótimo! Se isso acontecer, porque vocês estão no caminho certo. Porque o papel da igreja é ser perseguida, é ser separado do mundo. Quando você começar a incomodar e ser perseguido, aí é um bom sinal, você está no caminho certo mesmo. O que acontece com esses cristãos que nascem de novo em países perseguidos, e a pessoa coloca uma arma na cabeça e diz: nega Cristo ou você morre, e ele diz: eu morro. Que evangelho é esse que ele encontrou? É o mesmo evangelho que está aberto a você. E você precisa se preparar, porque você não está brincando de passar o seu tempo ou de curtir a sua vida. Quando chegar lá no céu, que o Francis falou ontem, né? Quando eu chegar no céu, eu vou viver a adoração a Deus. E você sabia que você está vivendo a sua eternidade hoje? Eternidade não é algo para depois que você morre. A eternidade é para o que você está vivendo hoje. E sabe de uma coisa? O que você faz onde ninguém vê está sendo escrito para a sua eternidade, meu irmão. Então você não pode achar que a vida da eternidade lá no céu é um capítulo à parte do que você vive hoje. O seu chamado é para viver a sua eternidade hoje. Mas como assim? A eternidade não é para o céu? Não. Você vive a sua eternidade, porque nós já somos eternos. Você já pensou nisso? Você não tem duas vidas. Lá na década de 80, houve um movimento que aconteceu, inclusive dentro das igrejas, ele não tem respaldo bíblico, que nos separava entre o cristão e vocação. Sua vida na igreja e a sua vocação para o Senhor. Não existe isso. Você só é chamado para um Deus, para viver uma vida para a glória de Deus. A sua vida é uma. Você é um cristão chamados para Cristo. Só. Quando você se divide, você acha que você é dono de uma parte da sua vida. A sua vida social e a sua vida cristã. Moçada, não existe isso. Por isso que você não pode ter o batom da igreja e o batom da escola. Você é um só. Você tem que ter a sua vida com Cristo. Você não pode ter a roupa da escola que todo mundo vai te olhar, te cobiçar como corpo, e a roupa de igreja. Você tem que ser um só. A sua identidade proclama Cristo. É um só. A minha maneira de ser é uma só. Como eu sou com a minha esposa, como eu sou com o meu esposo, é um só. Eu estou vivendo a minha eternidade. Então quando eu morrer, o que eu vou viver? A outra parte da sua eternidade. Porque para você não tem fim. Você já é eterno. Você só vai passar de uma vida para a vida eterna com Cristo. Você vai gozar dos céus com Jesus. E o que você viveu durante o seu tempo, você vai prestar conta. 2 Coríntios 5. Anota aí, você vai ler lá na sua casa.
2 Coríntios 5 vai dizer assim: todos nós vamos prestar conta daquilo que nós fizermos com o nosso corpo. Então, meu irmão, presta atenção, moçada. O seu corpo não é seu. Ah, mas eu faço agora o que eu quiser. Não é teu. Você vai prestar conta diante de Deus. Mas agora ninguém está vendo. Deus viu. O absoluto de Deus ocupa todo e qualquer espaço. Deus viu. Ninguém viu, mas Deus viu. Não adianta você fazer um perfil lá no Instagram que não leva o teu nome, que não leva a tua foto, porque assim ninguém descobre quem é você. Deus viu. Ele sabe disso. Então, para que viver em duas etapas ou achar que você pode viver a sua vida morna enquanto você busca ficar famoso? Nós estamos de fato enfrentando uma guerra. Só que tem uma autoridade do inferno que sabe que ele vai perder, que é o diabo. E ele sabe que está numa guerra. E ele não quer perder a oportunidade de te resgatar da sua salvação. Enquanto isso, na sociedade a gente escuta: adolescente não sabe pensar. Mentira. Adolescente não sabe fazer escolhas. Mentira. Deixa, é fácil na adolescência. Quando ele crescer mais um pouquinho, ele volta para os caminhos do Senhor. Mentira, é o diabo querendo segurar. Não aceita isso. Primeiro, os adultos não aceitem isso. Só mais um pouquinho. É só aquilo. E aí, 2 Coríntios vai dizer assim: olha, para vocês é imposto uma função especial. E aqui é onde nós vamos pegar agora. Nós precisamos viver o chamado ministério que o Senhor nos deu. E ele diz assim: para todo cristão foi lhe dado o ministério de reconciliar pessoas com Cristo. Ah, mas espera aí. Então não é para adultos, é para todo cristão. Você sabia que uma criança pode fazer isso? Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. A professora de escola dominical ensinou a gente a falar de Jesus. Entregou um folheto e falou: agora nós vamos na praça. Na hora da escola dominical, os pais estavam na aula. Saiu com a gente na praça. E a gente ficou: mas eu vou falar de Jesus? Você, vai lá, eu estou aqui te olhando. Ó, você fala lá, aquele que está sentado no banquinho. 9 anos, irmãos. E tinha um casal sentado com um cachorrinho. Ela falou assim: Sônia, você vai falar para eles. Eu fui com o meu folheto. E ela tinha me ensinado. A gente fez o discurso do jeito que a professora ensinou, falando sobre pecado, sobre salvação, sobre reconciliação com Deus. E aí a gente convidava para o culto. Aquele casal falou que vinha depois, aí naquela igreja ali, ó, bem ali na esquina. A professora juntou todo mundo, oramos juntos e foi uma bênção. Ela disse: agora orem, porque talvez uma das pessoas que vocês convidaram vão vir no culto. E aquele dia, aquele casal veio no culto. E a professora nos juntou na igreja e falou assim: olha, fulano veio, olha, fulano que você convidou veio. Irmãos, eu tinha 9 anos de idade. Na hora que fez o apelo, quem foi o casal que foi lá na frente? O casal não tinha falado de Jesus. Aí a professora falou: vai lá, vai lá. Eu lembro de ir lá e falei: sou a Sônia. Aquilo marcou minha vida. Eu era criança. E alguém acreditou que eu tinha a palavra de salvação. E eu proferi isso para alguém. E eles vieram à igreja e aceitaram Jesus. E às vezes a gente fica achando assim: não, fulano não sabe não. Talvez é o caso de vocês adolescentes. Curso de teologia não é para mim não, sou adolescente ainda. Mas está perdendo tempo se não está inscrito no curso de teologia. Porque você precisa aprender a ouvir e obedecer a palavra. Isso não virá pelo YouTube. Isso não virá pelas redes sociais. Você precisa sentar, aprender para ouvir e obedecer. Então, à tarde, se você ainda não está inscrito para estudar, porque nós estamos nos preparando. Alguém aqui já viu algum soldado indo para a guerra que não preparou? Vocês já viram algum soldado que vai mexer com as armas e não sabe manejar uma arma? É possível isso? Moçada do quartel, é possível? Não. Mas por que não é possível? Porque se eu falar para você hoje que amanhã você vai lá na guerra, Ucrânia, como que é? Quem está em guerra? Ucrânia. A Ucrânia está em guerra e eu falo para você que você vai ter que ir lá e te dou uma arma na mão. O que você vai
vai fazer com isso lá? Nada. Talvez você vai ser um prejuízo para quem estiver lá, porque você não sabe lidar com isso. Então, como nós, sendo soldados de Cristo, não nos preparamos para isso? Nós temos as armas para fazer com que isso seja uma verdade nossa. Como descobrir o meu chamado? A pergunta que nós fazemos: como vou descobrir o chamado de Deus para a minha vida? Lendo a palavra. E o primeiro chamado é que todos nós possamos ser reconciliadores de pessoas com Deus. Primeiro chamado: reconciliar pessoas com Deus. Vou falar 3 e vocês respondem comigo. Primeiro chamado: 1, 2, 3. Reconciliar pessoas com Deus. Aí eu vou fazer a pergunta e vocês vão me responder. Qual é o seu primeiro chamado? Reconciliar pessoas com Deus. E se você tiver outra função na igreja, qual será a primordial na sua vida? Reconciliar pessoas com Deus. E tem algo que você precisa fazer para não cumprir isso? Tem, só não fazer nada. Reconciliar pessoas com Deus. Pelo menos a frase ficou aí gravada. Você não vai esquecer dela. Você precisa reconciliar pessoas com Deus. E sabe o que acontece? Quanto mais jovens vocês são, mais fácil é vocês dizerem assim: olha, eu quero acertar ao alvo, cumprir com tudo aquilo que o Senhor desenhou para mim. Mas se você não sabe escutar a Deus, possivelmente você se distrai no campo. Profissão escolhida errado, trabalhos escolhidos errados, e principalmente casamentos mal escolhidos. E não adianta, gente. Casamento é uma das coisas que você vai saber se você está alinhado com Cristo, porque é uma escolha que vai definir o resto da sua jornada. Aonde e como você vai viver o propósito da sua vida se você escolher um casamento errado. Ah, mas sonho, mas foi Deus que deu. Não, foi você que escolheu. Meninada solteira, quanto mais você buscar de Deus e mais afinado você estiver com Cristo, melhor você vai poder fazer essa escolha. Deus quer te ajudar a você fazer essa escolha. É uma escolha que nós fazemos alinhados com o propósito de Deus. Quanto mais distante você estiver de Deus, é a mesma coisa que eu gritar aqui assim: ei, fecha a porta. Se eu falar muito baixinho, quem estiver lá no fundo, vai me ouvir? Não. Por quê? Porque ele está distante de mim. Agora, se eu chegar pertinho e falar assim: pode dar, fechar a porta para mim? Ele não vai ouvir. É muito mais fácil ele poder ir lá e fechar a porta para mim. Então, quanto mais perto eu estou de Cristo, mais fácil será eu cumprir com o propósito de Deus. Então, você vai ser cobrado disso. Olha só. Então, a Sônia não respondeu minha pergunta de qual de verdade é o meu chamado, porque eu estava dividido entre ser dentista e ser advogado. Essa era a minha maior dúvida hoje. A Sônia não respondeu. A sua questão está respondida quando você entendeu que você vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar, que a sua justiça estará em primeiro lugar, que você vai ouvir e obedecer a palavra de Deus, e que para Deus, se você escolher ser um bom advogado ou um bom dentista, sendo para a glória de Deus, está tudo bem. Ele te dá essa oportunidade de você escolher, sabendo que essas escolhas te levarão ou mais perto ou mais longe de Deus. Agora, uma coisa sim é certa: não viva buscando o seu chamado em função de fama. Seu chamado não é ser famoso, seu chamado não é ser conhecido, seu chamado é glorificar a Cristo. Faça o seguinte, por favor. Essa passagem é muito interessante, né? Romanos 10. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Você imaginou isso? Creia, busca o Senhor. E a pessoa fala assim: mas eu não aprendi a crer nele. E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? As pessoas que estão à sua volta ouvem a respeito de Cristo? Cristo está incluído na sua conversa? Eles ouvem a respeito de Jesus através dos seus lábios, da sua boca? E como ouvirão a seu respeito se ninguém for lhes falar? E
Você foi enviado. Você é o enviado de Cristo para o momento que você está vivendo, para este ano, para este dia, para este século. E a partir do momento que você não possa mais gerar frutos para o reino, você vai morrer. Não é mais importante, não gera mais fruto. A nossa vida é para proclamar a Cristo. Então, se você acha que talvez passa desapercebida a sua vida, saiba que pelo fato de você estar vivo, é porque através da sua vida ainda há a proclamação do reino. E como poderão evocá-lo se não crerem? A fé de Jesus deve ser proclamada através da sua vida. Orem por pessoas. Proclame que Jesus é poderoso para salvar. Quando você encontrar uma pessoa doente, não liga para o líder, fala: líder, fulano está doente, vai lá, ore por ele. Creia que Deus pode usar a sua vida. Porque pessoas de referência na Bíblia foram chamadas no começo da sua juventude. Você vai encontrar a história de Daniel, de Esther, de Davi, de Samuel, de Maria, Jeremias, talvez bastante jovem ainda, alguns discípulos bastante jovens ainda, em que Deus disse: eu confio em você, uma determinada oportunidade de viver algo especial. Só que você leu o começo, o meio e fim dessa história e você fala: uau, Davi foi o homem, hein? Agora você imagina Davi vivendo toda essa história sem saber o final que ele tinha. E uma dessas histórias interessantes que eu vou contar para vocês e vou mostrar onde vocês vão encontrar ela, é a história de um homem chamado Jim Elliot. Essa é uma história bem atual. Ele entendeu a necessidade de uma aldeia indígena chamada Auca. Queria levar o evangelho para lá. Ele estava casado e se juntaram com mais 4 amigos, eram 5 casais, querendo pregar o evangelho numa aldeia extremamente violenta, matava todo mundo que entrava lá. E eles sentiram o desejo de falar de Jesus para aquela turma que estava ali. Começaram a se preparar, foram para uma escola de missões, aprenderam o idioma e começaram a entender como que eles iam alcançar aquela aldeia. Aí, junto com um grupo, decidiram que as mulheres ficariam num lugar de guarda, de repouso, e os homens iriam com uma avioneta investigar aquela aldeia. Fizeram isso por algumas vezes. E aí decidiram que eles queriam conquistar a confiança daqueles índios que matavam cruelmente quem não era de lá. Pousaram aquela avioneta aos 5 jovens e tiveram um pouco de contato com 2 índios que se aproximaram deles, passaram a noite ali com eles e de manhãzinha esses 2 índios desapareceram. E eles, através da rádio, avisaram: olha, eu acho que a gente ganhou a confiança deles, vamos esperar que talvez eles vão voltar. E o desejo deles era conquistar aquela aldeia. Tinha alguém vigiando por cima, olhou e disse: olha, de fato eles estão voltando para o lugar onde vocês estão, mas eles são em 10, eles estão se aproximando. E os missionários ficaram muito felizes. Poxa vida, a gente leva mais de 5 anos trabalhando no aprendizado do idioma para levar o evangelho para esses índios, e eles estão chegando até nós. Quando esses 10 índios chegaram, eles não deram a oportunidade para os missionários proferirem palavras, mataram todos eles à lança. Todos. Os 5 missionários morreram. Eles se prepararam para chegar ali. Eles se prepararam para que o evangelho chegasse nele. Só que eles morreram sem antes mostrar quem era Jesus. Morreram todos. Só que nessa história, quando esses missionários morreram e viveram a notícia, aquelas mulheres viúvas vivendo aquela história, a esposa de Jim Elliot já tinha uma menina de mais ou menos uns 2, 3 anos de idade. Ela vai fazer uma oração. E ela diz: Jesus, eu não sei qual é o propósito que o Senhor teve na morte desses homens. Eu não sei qual é o propósito que o Senhor tem com aquela aldeia. Mas se ainda há propósito na minha vida com aqueles índios, eu continuarei dizendo: eis-me aqui. E o meu pedido é: protege a minha filha. Porque além de ser uma tribo agressiva, poderia fazer muito dano à sua própria filha. E a história é que Jim Elliot não entrou naquela aldeia. Sua mulher, sim, viúva, com uma filha de 2 anos de idade, acaba sendo aceita naquela aldeia. E ela começa então a pregar o evangelho para aquelas pessoas. O índio que matou o seu marido é o líder ou o pastor daquela aldeia deles. E o evangelho ali muda a cultura, muda o comportamento e muda os costumes daquela aldeia. Jim Elliot passou a ser um homem muito conhecido
dentro do contexto missionário. As igrejas dos Estados Unidos todos conhecem a história de Jim Elliot. E a sua esposa, Elizabeth Elliot, passa a escrever alguns livros. E ela tem mais ou menos uns 15 livros. Alguns deles vocês provavelmente já tenham lido, principalmente as meninas. Deixe-me apresentar você, alguma coisa assim. E então o Evangelho chega e transforma aquele lugar. Ela passou a viver um tempo de ajuda e de trabalho de formação em agências missionárias, em igreja, e fez um grande trabalho. Essa história repercutiu tanto que existe um filme que trata a vida deles. Jim Elliot e sua esposa hoje. Comentários de um enredo de um filme. Existem livros das biografias de Jim Elliot e Elizabeth Elliot. Agora me diz uma coisa. Você acha que Jim Elliot, antes de morrer, sabia que ele ficaria famoso? Só que ele estava disposto a dar a sua. Essa deve ser a fama que você pode buscar. Que a sua vida seja colocada como lixo. Existe um versículo, né? Que eu ganhei, eu tenho por desprezo, por lixo, para ganhar o bem mais precioso, que é ver o seu reino vir. Então, que se há algo de ser considerado em minha vida ou em sua vida, seja que Cristo seja glorificado por você. Não o tamanho da fama que pode vir sobre você. Jim Elliot possivelmente viveu a sua vida sem imaginar a repercussão que ele teve. Elizabeth Elliot não sabia a repercussão da história que ela vivia. Mas eles não viveram pela fama. Eles viveram por cumprir, ouvir e obedecer. Como eles sentiram amor pelaquela aldeia Lucas? Era porque ninguém queria chegar lá. E eles disseram: Jesus, aonde ninguém quer, eu quero. E talvez você não precise pensar numa aldeia tão longe. Pense num bairro onde nós estamos, numa rua onde você pisa, na parada de ônibus onde você está. Possivelmente do seu lado se sente alguém que a sociedade não queira e se considere desprezível, e você diga: Jesus quer. E como ouvirão se você não é capaz de abrir a boca? Jim Elliot morreu, sua esposa já morreu também. Outros que tiveram audácias de valor e coragem também. Mas eu e você somos chamados para este tempo, para este reino, para esta cidade, para este lugar, para a escola onde você está, para o lugar que você trabalha, para o lugar aonde você pode ver. Essa história é imensamente impactante e eu quero deixar a oportunidade para você aprender sobre ela. Não pode colocar aí na tela para mim. Nós vamos disponibilizar para você um livro que conta um pouquinho sobre essa história. Eu vivendo o meu chamado. Ele é um e-book onde você vai ter acesso, vivendo o meu chamado, onde você vai estudar um pouco mais profundo, com algumas pautas, o passo a passo, que nós estamos falando aqui, sobre ser soldado, sobre viver a obra do Espírito Santo, sobre entender o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu quero disponibilizar esse material para você. E aqui dentro tem um lugar que está escrito assim: se você quer conhecer, não achou? É uma outra projeção. Se você quer conhecer a história de Jim Elliot, é uma história que hoje o YouTube ele promove esse filme de maneira gratuita. E aí lá no e-book você vai ter como clicar e poder acessar esse material gratuitamente. Então eu vou deixar aí, irmão. É um outro slide, não está dentro desse PDF, é uma imagem onde o irmão vai encontrar um QR Code. E aí, com esse QR Code, o que você vai fazer? Você vai precisar se inscrever com o seu nome, seu e-mail, seu celular, e nós vamos te enviar esse material, tá bom? Você só vai fazer isso se você quiser ler mesmo, tá? Então, por isso que eu não vou dar de maneira, vou dar por líder e distribui, não. Se você quiser ter acesso a esse material, você vai acessar ele e nós vamos ter a oportunidade de poder fazer isso. E enquanto o irmão consegue fazer, eu queria deixar alguns minutinhos, se você gostaria de fazer uma pergunta, porque é uma palestra, você pode ter ficado com uma dúvida em seu coração e eu gostaria de dar a oportunidade de responder. Então, se você gostaria de fazer uma pergunta, só levanta a sua mão aí.
se você tem a oportunidade, você gostaria de ter esse acesso, nós estamos em família, é um lugar livre para isso. Eu quero te dar essa chance. É rapidinho, mas eu quero te dar essa chance. Tem algum valente? Tem alguém? Algum valente que queira fazer alguma pergunta? Olha, então eu estou em vantagem, porque a partir de amanhã o senhor tem aí um batalhão para cumprir o avanço do reino. Pode fazer um mapeamento pela cidade e para cada um, se der uns metros, 1 metro quadrado aí, ó, nós já temos uma boa galera para poder conquistar o reino dos céus. Amém, gente? Vamos conquistar o reino dos céus, porque conquistando o reino dos céus, nós entendemos que estamos cumprindo com aquilo que o Senhor nos falou. Vai, vamos lá. Se você quiser esse material, lá você vai ter o e-book, e dentro desse e-book você vai ter o link para conhecer a história de Jim Elliot, tá bom? Você vai ter acesso a essa oportunidade. E para concluir, então, eu quero só dizer uma coisa para vocês: homens, adultos, as mulheres, adolescentes, jovens, tudo é possível viver neste tempo. Não, Sônia, mas a minha história já passou, eu já sou adulto. Irmãos, entenda que é a oportunidade para que você chegue diante de Deus. E quando Deus peça conta do que você fez com o seu corpo, ela é estendida para você hoje. E se você disser para mim assim, Sônia, eu vivi algumas histórias muito difíceis do meu passado. Eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não fui crente a vida inteira, eu não nasci num berço cristão. Eu quero te dizer que a sua história não impede de você viver aquilo que Deus quer de você. Não há nada que impeça você acessar o reino. Nada. Não é porque você não nasceu num lar cristão, não é porque você não tem estudos, não é porque você sofreu um abuso, não é porque o seu pai te abandonou. Nada te impede de alcançar o que Deus planejou para você. Você não é uma exceção no reino. Você não está simplesmente caminhando para os céus porque Jesus amou a multidão e eu estou incluída nela. Ele quer você cumprindo exatamente e exclusivamente o propósito que Ele tem para a sua vida e para o seu ministério, para o seu chamado. Amém? Eu quero fazer um exercício prático agora. Fique de pé. Eu quero que você seja muito sincero em responder essa pergunta para mim. Seja muito sincero. Eu não quero que você... Tem turma aí de mão levantada. Nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você, que tem essa convicção em seu coração, vai, de mão levantada, está levantada, gente. Cadê a convicção? Mão levantada. Eu quero que vocês se movimentem dentro da igreja. Encontrem pessoas que não têm essa convicção, porque Deus te deu então autoridade para isso. E orem por elas. Orem por elas. A irmã Sônia, perto de mim só tem gente com mão levantada. Abençoe e orem por elas. Declare a verdade de Deus sobre a vida dela para o que Ele vai viver amanhã. Porque a autoridade de Deus não é algo que você vai fazer jejum de 40 dias e de repente Deus vai dar autoridade para você. A autoridade ela está estendida para você. Vamos lá? 3, 2, 1, se mexendo. Vamos? Busque. Só encontre pessoas. Eu não quero ver ninguém sozinho. Deus te deu autoridade, eu não quero te ver sozinho. Encontre pessoas à sua volta. Se tiver alguém sozinho, quem está em roda vai soltar a gente e procurar. Vamos lá? Estou vendo gente sozinha ainda. Os irmãos do convencimento podem ir atrás de gente que está precisando. Vamos lá. Só se encontrem primeiro. Espera aí, não façam nada. Calma, gente. Quero gente juntando. Irmãos, olhem a volta. Tem gente solta aí, tem gente sozinha. Você que está convencido do que Deus te deu, não vai deixar ninguém sozinho, não. Vamos lá? Todos juntos. Tem gente só. Tem os irmãos aqui sozinhos. Os jovens aí. Abraça esses irmãos aqui da frente. Moçada. Não. Vocês não estão enxergando. Tem um casal de irmãos aqui sozinho. Vamos lá. Gente, ninguém sozinho é ninguém. Aê, encontraram, enxergaram aqui. Tem alguém que está sozinho? Levanta a mão aí. Quem está sozinho ainda? Tem alguém que está sozinho?
Faz aí. Irmãs, tem gente sozinha ali. Não deixa a irmã sozinha. Alguém, por favor, me ajude aqui. E tem uma irmã sozinha aqui. Quem é as irmãs aqui? Gente, por favor, me ajuda ali. Vamos lá, gente. Tem uma irmã ali que está sozinha. Quem é o usado do Senhor que vai lá? Ninguém sozinho. Isso aí, traz para perto, junta com o povo. Olha só. Nós não olhamos ainda. Nós só estamos fazendo o exercício de entender. O Senhor te deu autoridade? Deu. Aí eu disse assim, então vá. Aí não foi. Ai, mas é que eu não conheço. Ai, é que... Vocês viram como não é fácil? É desafiador? Agora você foi chamado para isso. E a Bíblia diz, você vai dar conta diante de Deus disso. Se nós aqui, cristãos, salvos em Cristo Jesus, a família de Deus, salvos, temos dificuldade às vezes de nos aproximar e dizer, a autoridade Deus me deu, vem aqui, irmão, eu vou orar por você, venha junto. Eu digo, ninguém sozinho, e a gente fica meio tímido, não sabe como. Era para ter uma facilidade, que de repente a gente está todo mundo abraçado numa roda só. É ou não é, irmão? Então não é fácil. Não é fácil. Mas se a Bíblia diz que eu sou chamado para isso, ela é verdadeira. Nela eu confio. Nela eu declaro a verdade. E nela eu caminho sobre a verdade. E por isso eu vou ouvir e obedecer. Então agora sim eu quero te dar a oportunidade de você orar. E você vai orar abençoando essa pessoa que está junto com você. Para que Deus dê força, valentia, que tire espírito de covardia e que nós juntos possamos entender o propósito do qual o Senhor nos chamou. E que essa semana você viva algo extraordinário dos céus para a sua vida. E não porque vai vir dinheiro, mas é porque vai vir pessoas que não conhecem a Cristo. E você será a pessoa que possa abrir o caminho da salvação a ela. Amém? Vamos orar? Sim, Pai, nós te damos graças, Senhor. E perdoa-nos pela nossa timidez. Como diz a tua palavra, que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, Senhor, de medo, de temor, mas o espírito de poder, de graça, de revelação. E aqui estão os teus servos, Senhor, seja de adultos. E clamamos, Senhor Deus, que tu, se ilumine de graça, eles possam ser cheios da tua presença, Senhor, cheios do teu poder, cheios do Espírito Santo. Senhor, para falar a tua palavra, Senhor, para pregar o teu evangelho, para testificar da tua salvação. Traz renovo, traz novo desejo no coração dos teus filhos, porque nós confiamos na tua palavra, nós queremos ser obedientes, nós queremos ser somente ouvidos, nós queremos ser cumpridores da tua palavra. E aqui está a tua igreja, reunida, congregada e esperando em ti. Pai, capacita cada um desses jovens para falar da tua salvação. Que ainda esta semana, Senhor, o Senhor coloque pessoas diante deles, que eles possam testificar que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor é aquele que perdoa os pecados de todo aquele que se aproxima e que está disposto com o coração para receber a Cristo como Senhor e Salvador. Nós oramos confiando na tua bondade e no poder derramado, Senhor, através do teu Espírito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Deixa eu só fazer uma colocação com vocês. Eu conheço um filme de uma mulher americana que o Senhor chamou ela para trabalhar no leprosário. A lepra hoje não afasta as pessoas, mas antigamente era uma doença contagiosa e quem tinha lepra era obrigado a se retirar e ir para o centro de tratamento, porque não poderia estar com a sociedade. Essa missionária, Deus falou com ela que a chamada dela era para trabalhar no leprosário. E ela disse: Senhor, é difícil, mas se o Senhor está dizendo, ela foi ao leprosário e ao líder, que é responsável, o gestor, disse assim: não acreditando, mas se você me faça um ofício, fazendo um pedido, eu vou apresentar isso à coordenação, se eles liberarem. Ela fez um ofício, entregou, passados uns dias chamaram ela e disse: não é possível. A diretoria não aceita uma pessoa sã vir trabalhar aqui dentro. Não é possível.
Ela voltou decepcionada e disse: Senhor, o Senhor me chamou para trabalhar no leprosário? E o homem é capaz de me impedir? Se o meu chamado é para o leprosário, o Senhor me deu uma lepra. E ela foi remetida numa lepra. E ela foi lá para dentro do leprosário. Ela ficou 8 anos dentro do leprosário. Ganhou 200 almas para Jesus. Amém. O Senhor Jesus só cura e atira do leprosário. Santo, perfeito. Será que nós temos coragem de falar isso para o Senhor? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço do que for pela garantia, pela alegria? Eu ouvi essa semana alguém dizendo uma coisa que é muito forte para os nossos dias. Um muçulmano entra numa universidade, fica 5, 6 anos fazendo um curso, sai muçulmano. Ele não desvia. O espírita entra na universidade, sai espírita. O ateu entra na faculdade, sai ateu. O cristão evangélico entra na universidade, 3 meses depois está participando da rodinha, está indo nas festinhas, está tomando parte na roda dos escrarecedores lá. Com 3 meses é suficiente, ele abandona a fé. O que é que faria você abandonar a sua fé? O que é que faria você abandonar o chamado que Deus entregou a você? Você é alguém especial. Você é alguém especial, escolhido por Deus. O valor que você tem não há rubi, não há tesouro, não há ouro, não há nada que pague pelo que o Senhor Jesus fez por você. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, a liderança vai estar atenta a isso. Tudo que a igreja for fazer, faça o seguinte propósito: isto vai gerar alma, isto alcança o pecador. Nós podemos ir para a praça, nós podemos fazer o que for necessário e possível, estiver ao nosso alcance, desde que o objetivo maior é vidas. É vidas. Se estamos nos apresentando, se estamos desfilando, se estamos onde estivermos, nós estamos ali porque queremos que Cristo seja conhecido através das nossas vidas. Que isso seja uma realidade entre nós. Já pensou essa moçada toda despertada, inflamada pelo Espírito Santo? O que Deus vai fazer nessa cidade? Amém. Você já pensou nisso? O que é que Deus pode fazer aqui através da sua vida? Pensa nisso. O valor que você tem é importantíssimo e não há nada que possa sobressair a vocês, porque a capacidade e a unção Deus vai te dar e você vai ser capaz de alcançar. Amém? Vocês querem agradecer a Sônia e a França? Amém? Nós vamos futuramente ter os novos trabalhos organizar com vocês e vamos fazer alguma coisa na prática também. Vocês vão ver como é maravilhoso, como é bom estar na presença do Senhor. Minha gratidão, Carlinhos, presbítero Tiago também, pela iniciativa de vocês, viu? Pense nisso. Aqui está um exército valoroso, guerreiros, valentes, corajosos, e se usar essa moçada aqui, nossa igreja muda e enfrentamos totalmente. Eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, estamos agradecidos, Senhor, por o Senhor nos conceder a oportunidade e o privilégio de aqui estarmos nesses momentos aqui, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo, que inspire, que dá graça e sabedoria, toque nos corações dos Teus filhos, das filhas que aqui estão. Senhor, convença, Espírito Santo, que o valor que eles têm é excepcional, que a oportunidade que nós estamos tendo, Senhor, é, Senhor, imaginável, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e faça de cada um de nós uma luz, Senhor. Faça cada um de nós, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para mostrar, para convencer, para apresentar ao mundo um plano da salvação que o Senhor Jesus conseguiu ali na cruz do Calvário, através do seu sacrifício. Abençoe Teus filhos, Tuas filhas que aqui estão. Abençoe a Sônia e Francis, ó Pai, continue guardando a vida deles. Esteja com a Tua igreja, Pai. Oramos a Ti com gratidão, em nome de Jesus. Faça assim, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos podem dizer amém? Amém. Amém. Esse book que a Sônia está disponibilizando está ali. Se você clicar no seu QR Code, vai ser grátis. E lá nesse book tem um filme que eu falei para você. Você vai clicar lá e vai assistir